Então, galera, como vimos anteriormente, né, nós estávamos falando da escrita, né, e nós vimos que durante a fase do planejamento desse processo, os autores eles devem se concentrar no propósito dessa sua escrita, certo? Sempre vai ter um propósito. E isso vai depender de algumas coisas, claro, né? Tem algumas considerações. Mas isso vai ser também no sentido de como vai afetar o idioma, né? Nós trouxemos aqui alguns exemplos diferentes que provocam esses tipos de escrita, certo? Nós trouxemos aqui alguns anúncios no sentido de leitura de carta, né? Advertisement, né? E cartas, certo? Vamos ver esse primeiro aqui para a gente entender basicamente, certo? Olha só, esse primeiro anúncio, temos aqui como evidência esse Toy Librarian, ok? Então, na forma geral, ele tem como objetivo atrair candidatos adequados para uma vaga em uma brinquedoteca, certo? E como a gente está falando muito sobre propósito, é isso que nós iremos ver nesse tipo de anúncio, certo? Vamos ler aqui, vamos ter uma atenção especial aqui para esse anúncio, olha só. Shaneworth Toy Library for Children with Special Needs, ok? 12 hours per week, pay subject to experience. We are seeking an enthusiastic toy librarian to work in the toy library at the Child Development Center and within special schools. This post is subject to a policy check. Closing date 1st October. Applications in writing with two referees to Judith Kelly, Chairman, Chainworth Toy Library, Pool Box, 32 Monthly Wood, RC35WW. Então, temos algumas informações nesse anúncio, certo? Mas temos algumas indagações aqui, certo? Temos alguns assuntos específicos, temos algumas informações específicas também. Então, vamos se fazer primeiro, vamos ter essa primeira indagação. Vamos lá. Por que escolheram essa maneira de publicar e criar esse anúncio? O que a pessoa que escreveu isso pensou na hora de fazer esse anúncio? Né? Porque ele poderia ter redigido, né, e construído de uma maneira diferente. Pode ser até de uma forma bem mais narrativa, né? Falar um pouco mais sobre esse Toy Librarian, ok? Mas, se a gente for parar para pensar, se tivesse sido dessa forma, os leitores, eles poderiam não ter reconhecido diretamente o propósito dessa publicidade. E até talvez não teria sido eficaz. Então, tem anúncios, como esse exemplo, que eles são bem diretos, certo, gente? Ele vai diretamente no qual é o propósito desse anúncio, sem tanto rodeios, né? Como nós falamos por aí. Então, há meio que um padrão estabelecido, né? Para essas pessoas que já entendem essa questão do anúncio, né? Esse tipo de anúncio, dessa escrita, certo? Então, é só mesmo ter o costume de ler esse tipo de propósito, né? Esse tipo de anúncio. E falando desse anúncio, a gente já pode entender que tem uma sequência, né? Como se fosse uma construction, uma construção. Nós conseguimos ver aqui o primeiro como stating the subject, né? Como a gente vai indicar um assunto, nós já vimos lá, né? Como nós vimos agora na imagem anterior do anúncio, né? Tá já indicando o assunto ali, até a questão de como é feito o design também faz toda a diferença, né? Então, temos ali o assunto indicado já de cara, o do que é, para chamar a atenção. Em sequência, nós temos aqui o acknowledging receipt of a previous letter. Temos aqui, é como se fosse confirmando o recebimento, né, de uma carta.
anterior, é como se fosse um conhecimento prévio, né? Temos aqui a terceira, saying what is to be done, no sentido de que o que vai ter que ser feito, né? Nesse tipo de anúncio, né? Ou carta, que também nós estamos falando sobre isso. E temos aqui em sequência, exhorting the letter's recipients to do something, no sentido de que, né, exortando o destinatário da carta a fazer algo, né, o que ele pode fazer, né, o que ele vai fazer, basicamente também. Pode ter esse tipo também de sequência, de opção. E temos aqui o sign off, certo? Que é como se fosse a assinatura da pessoa que escreveu, certo? Então, normalmente sempre vai ter esse tipo de construção, sempre vai ter essa sequência, certo? Se a gente for dar uma olhada nessa carta, por exemplo, olha só, a gente já nota algo diferente, ó. Todas as letras elas estão iguaizinhas, né? E vamos ver aqui o que essa carta está falando. Começa com algo bem formal, olha só. Dear Sir, I refer to the notice of intended prosecution section 172 road traffic at 98 form sent to you in relation to an alleged traffic offense. I am in receipt of your further correspondence and have noted the contents. I will, on receiving confirmation from the hospital, re-examine your file. If I decide to excuse the penalty, your payment will be refunded and the points removed from your license. From your prompt response would be appreciated. Yours faithfully, ok? Então, nós temos aqui algo um pouco diferente do que vimos na imagem anterior, né? No anúncio anterior. Olha essa carta, como ela é um pouco diferente. O que a gente consegue identificar nessa carta? Olha só, primeiro a gente vê aqui que é um tópico um vocabulário bem específico, né? Se a gente pode ver aqui, por exemplo, olha só, uma notificação de uma ação penal, né? No caso, nós temos vendo aqui, ó, um traffic offense, né? No sentido de que pode também ter sido uma infração de trânsito. Então, é algo um pouco mais específico. E se você for dar uma olhada também no vocabulário, é uma gramática, né? Bem formal, tem um tom bem formal. Por exemplo, nós temos aqui, I am in receipt of, é algo bem formal, né? Esse aqui também, e o prompt response. Então, é uma carta totalmente diferente do outro anúncio, né? É algo bem mais específico, bem mais formal. Então, assim como o exemplo dessa carta, existem diferentes construções de escritas, né? Anúncios, cartas e etc. Então, são escolhas específicas, mas com as mesmas razões. A gente pode até falar que é um conhecimento, pode ser uma competência também, né? E dentro desse gênero, né? Por exemplo, a carta, né? Que estamos falando, tem algumas diferenças, né? Às vezes nós ficamos muito engessados nos tipos de gêneros em tópicos, né? Mas não tenta conhecer, às vezes a gente nem conhece as especificidades dentro desse gênero, né? Às vezes no gênero carta, por exemplo, nós temos vários tipos, né? Vários exemplos dentro desse gênero de carta, né? Tem algo mais formal, tem algo mais informal, tem algo mais indireto, tem algo mais direto. Então, é super válido esse tipo de pesquisa e esse tipo de conhecimento, certo? Então, embora a gente, né, possamos escrever esses advertisements, esses anúncios como gênero, é claro, como eu tinha falado para vocês, nem todos são iguais. Então, isso vai depender muito do que está sendo anunciado, certo? Também tem esse ponto. Como vimos, por exemplo, no Toy Librarian, né? Que nós vimos aí daquele anúncio do primeiro que nós vimos. Então, naquele dali, nós vimos alguns detalhes consideráveis, né? Teve algumas coisas bem específicas, né?
Inclusive, a gente viu até uma informação sobre um leitor, né, dos candidatos, que eles tinham que ter os nomes verificados pela polícia, né, na tradução que a gente viu. Então, são coisas bem específicas nesse tipo de anúncio, claro, né? Mas vamos ver outro tipo de anúncio para a gente tentar identificar outros tipos de características. Olha só, nós temos esse aqui. Na primeira impressão que a gente vê desse texto, né, desse anúncio, desse advertisement, ele é bem curto, né? Então, necessariamente vai ter pouca informação. Então, olha só. Executive car, hire, available for weddings, etc. Call Mark Jones, 09876-123-654. Então, gente, esse anúncio é significativamente totalmente diferente do outro, né? Então, a pessoa que fez, né, o redator, ele reuniu só as informações de maneira mais econômica possível, né? E isso também vai se refletir da forma que o anúncio vai ser estruturado, né? Então, ele também, aparentemente, aqui nesse anúncio, ele não precisa incluir tantas informações como aquele do Tyler Bryan, que a outra pessoa, né, que fez a carta colocou, elaborou, né? Inclusive o design e tudo. Então, ele não precisou aqui nesse colocar tantas informações, né, exigidas. Então, ele simplesmente não contém uma frase tão bem formada quanto o outro, né, e não vai precisar gastar tanto tempo dos leitores, né, podemos se dizer assim. Então, ele simplesmente coloca o número do telefone lá e aqueles que já estão cientes, já conhecem o tipo de gênero, né, desse gênero, eles já vão estar acostumados e eles já vão ter esse conhecimento, né? Então, as pessoas que já têm o conhecimento, já estão querendo ver desse tipo de anúncio, eles já vão ficar um pouco mais habituados, né? Então, se eles quiserem alugar um carro, como tem no anúncio aqui, então eles vão contratar, eles veem o número, eles vão contratar e vão ligar para o Mark Jones, simples assim, né? Então, nós vimos aí que tem algumas diferenças, né, dentro de cada gênero, né? Independente se for uma carta, anúncio, né? Tem algo a mais, né? Nós podemos identificar várias formas de interpretar, né? E da forma que vai ser passado esse gênero da forma persuasiva, né? Como é que vai persuadir o leitor? Qual é a forma que vai persuadir? Vai ser de uma forma longa? Vai ser de uma forma curta? De uma forma direta? De uma forma com uma linguagem formal? De uma forma num sentido mais específico, com expressões específicas, né? Então, é muito bacana e ter essa consideração e é muito importante nós termos essa perspectiva também dentro desses gêneros, tá bom, gente? Então, daremos aí sequência no assunto.